Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, terça-feira, dia 13 de outubro de 2020. Agora são 19 horas 36 minutos. Para variar, eu estou um pouco atrasado, mas vamos falar sobre o milho, sobre o mercado financeiro como um todo, beleza? Primeiramente, eu tenho que pedir desculpa, porque semana passada teve 2 ou 3 dias, agora não me recordo exatamente, que eu falei sobre o milho, fiz o relatório diário do milho somente no meu notebook. Então eu não estava aqui na frente desse computador, não tinha várias telas, não tinha nem a qualidade de áudio, nem a câmera e luz que eu tenho aqui. Então eu acabei gravando só a tela e com certeza o áudio também não deve ter ficado grande coisa. E eu fiquei limitado a muitos recursos lá. Mas a ideia era não deixar, né, de fazer o milho e o relatório do milho. Beleza? Até porque tá uma correria grande, para quem não sabe, eu sou engenheiro eletricista, então além da parte de engenharia, tenho também uma empresa de TI que presta consultorias para provedores de internet e também tem a parte do mercado financeiro que eu estou sempre de olho. E fora a correria do dia a dia. Então tem períodos, tem dias que o meu dia deveria ter umas 40 horas para eu conseguir fazer tudo que eu preciso naquele dia. E aí, obviamente, que dá uma certa correria. Mas essa correria talvez se estenda mais 1 ou 2 semanas e aí eu vou tentar não usar o notebook, tentar me programar para conseguir gravar vídeo por aqui, nem que fique um pouquinho mais tarde, mas fica melhor também. Mas depois passa, fica tranquilo, aí eu vou ter mais tempo para gravar vídeos uh, mais seguidos e não só vídeo de relatório do milho, que eu tenho um monte, eu tenho uma lista de vídeos para fazer aqui de temas e conteúdos que eu quero fazer, que eu fui selecionando, mas ainda não tive tempo de gravar todos eles. Assim que eu for gravando eu vou postando também. Beleza? Bom, vamos lá, sem mais enrolação. Então quem é novo no canal já pode se inscrever, já curte o vídeo, vai comentando conforme vai assistindo. Depois, se não gostar, pode dar um dislike, arranca os comentários, ou coloca um comentário ruim por cima. Não tem problema, é só para mostrar para o YouTube que o pessoal interage com o vídeo e aí ele pode recomendar esse vídeo para outras pessoas. Beleza? Então vamos lá falar do milho. O milho hoje, deixa eu botar num gráfico diário aqui, fechando o dia aí nos 71,85, com uma alta de 1,41%. Opa, o meu notebook está aberto lá. 1,41%, enquanto o Ibovespa fechou em 1,05% e o dólar 0,69 de alta. Os três ativos em alta, que eu sempre falo. Bom, o que a gente vê hoje? Ele foi lá, tocou na média e voltou. Então, para quem acompanhou o mercado, deixa eu botar num gráfico de 60 aqui. Para quem acompanhou o mercado, deixa eu pegar aqui às 10 horas, às 9 horas da manhã. Ele abriu, nesse momento eu estava na frente do computador hoje. Então ele abriu aqui, abriu com um gap de baixa, chegou a vir aqui embaixo, baixando aí 1,3 pontos de queda mais ou menos. Depois voltou tudo e ficou andando de lado com um viés um pouquinho baixista. Pegou um ponto que andou totalmente de lado e aí subiu e subiu forte e virou forte para alta. Que eu me lembro que entre 9,15, 9,20, 9,6 mais ou menos, o milho estava batendo aí menos 1,3, 1,4% de queda. E aí depois quando eu olhei de novo ele estava exatamente o oposto, com 1,3, 1,4, fechou de alta. Opa, que virada forte que deu lá. E aqui eu tive que sair no meio da tarde, então eu acabei não acompanhando. Também, para quem não sabe, eu estou de fora. Eu teria comprado se eu tivesse na frente do computador. Talvez eu tivesse comprado olhando o gráfico de 60. Porque olhando o gráfico de 60, quando ele fez esse movimento aqui por price action, ele está basicamente fechando acima da média ali. Daria uma entrada aqui com um stopzinho curto aqui embaixo, 0,6 pontos, 2 para 1, então daria 1,2, né? 0,6, 6, 6, 12 dá 120, né? Mas já teria feito um 2 para 1, garantindo um 2 para 1 aqui nesse topo. E obviamente que a chance de ele voltar um pouquinho aqui é forte e sair fora, mas o cara poderia ter pego 1,5 aqui. Como eu não estava na frente do computador, eu acabei não fazendo. É mais uma entrada um pouco ousada, né? Eu não sou muito fã, mas caberia, funcionaria. Eu prefiro entradas que eu consigo enxergar mais dias no diário e trabalhar em cima de um período maior. Obviamente que uma compra na média também seria uma ótima entrada. E também, se amanhã, por exemplo, romper esse topo aqui no diário,
a gente também pode comprar mais, botar um stop aqui embaixo, considerar esses 3 candles aqui como um fundo, né? E aí compra um milho rompendo esse candle aqui. É um stop um pouquinho caro aí, de quase 3 pontos, mas dado o movimento que ele anda fazendo, não é de se assustar. Só tem que considerar que quando ele abrir em baixa, vai abrir forte. Por exemplo, hoje aqui, eu falei, nos primeiros 20 minutos, 15 minutos do dia, ele abriu aqui, considerando o fechamento do outro dia, quase 2 pontos. Então, se um dia ele resolver cair forte, vai ser grande. Bom, o que aconteceu? Também saiu uma notícia lá nos Estados Unidos, a USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, aquele que eu falo dos reportes às vezes, publicou que os Estados Unidos vendeu lá 110 milhões de toneladas de milho para o México, se não me engano. E aí, obviamente, que exportando bastante lá, tende a subir um pouco o preço. Então, provavelmente foi esse movimento, essa notícia que fez dar essa puxada aqui para cima. O milho subindo forte lá em Chicago. Até eu vou abrir aqui, eu não olhei. Mas deixa eu abrir aqui, por exemplo, investing.com. Bom, mas lá subiu forte em Chicago hoje. Deu uma subida grande aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Bom, não quis abrir aqui, vamos a gente. Para quem não sabe, né, eu saí fora do milho na semana passada, agora não lembro se foi quinta ou foi sexta-feira, mas eu saí fora porque eu estava comprado, deixa eu puxar aqui para o meu ponto, que era esse fundo aqui assim mais ou menos. Talvez não, talvez esse aqui. O que eu considerei? Eu vim aqui no gráfico semanal, né, peguei esse fundo aqui, desse pullbackzinho que ele fez aqui, coloquei a projeção de FIBO e vi onde é que dava 100% dela. 100% dava aqui nessa linha rosa, então eu estava comprado em 2 contratos nesse período aqui. Quer dizer, comprei um, depois comprei outro e fiquei com preço médio no meio do caminho. E aí quando bateu nessa linha rosa eu encerrei um contrato e depois deixei o outro andar. E o outro eu acabei vendendo mais ou menos aqui por cima, pegou mais de 2 pontos acima da minha saída, que eu tinha projetado 100% dessa onda aqui. Ah, Guilherme, por que não deixou mais? Porque eu achei que poderia voltar baseado nesse movimento aqui, que seria a primeira projeção. Voltou? Não, está forte para cima ainda. Então daria para considerar, por exemplo, esse fundo aqui, que foi onde ele bateu e rompeu e depois voltou e quase fechou nele no final da semana passada, que isso aqui é um gráfico semanal. E esse fundo aqui também, fundinho aqui, que é basicamente onde ele fechou hoje. Então ele foi lá, que também daria para considerar aí na semana passada. Ele bateu e não teve força para romper e fechou abaixo. E deu para ver, porque se a gente pegar um gráfico de 60 minutos aqui, a gente vê que na semana passada, no final do dia, ele... Ou foi no início do dia? Esse candle aqui, deixa eu ver. Foi no início do dia, né? Ele abriu, foi lá em cima e voltou e veio forte para baixo. Fez esse pullback aqui. Então ele não conseguiu romper, que está bem aqui a linhazinha, bem no 100%, bateu e voltou. Mas isso também não é uma regra, não é algo que é 100% certo. E depois ele poderia ainda ir mais um pouco e a gente puxar aqui para esse fundo. E ainda não chegou lá, poderia considerar assim. Só que aqui é aquele negócio, eu prefiro botar o dinheiro no bolso do que ficar acreditando que isso vai até a lua. Até porque já está bem esticado, se a gente botar num gráfico mensal, o milho... deixa eu botar no CCM FUT, por exemplo. O milho já está bem esticado, ele está subindo quase que em linha reta aqui. E isso não é uma coisa tão normal de acontecer. Eu acompanho o milho há um bom tempo. A gente pode olhar no gráfico aqui, que tem 10 anos de gráfico. Ele sobe, ok, pega uns períodos que sobe aqui 12 pontos, por exemplo, de alta. Mas se a gente pegar 2020, por exemplo, ele está subindo 37 pontos praticamente sem descansar. Então por isso que eu digo, a hora que ele resolver cair, ele vai cair forte. Aqui ele caiu, mas eu acho que aqui também ele faz uma correção um pouco violenta. Não sou ninguém para dizer, mas que é estranho para quem acompanha o milho já há um bom tempo, essa puxada desse ano. Também teve questão de pandemia, teve tudo, obviamente que talvez tenha mudado um pouco o cenário, né? Mas não vamos esquecer o que aconteceu no passado já. Bom,
Deixa eu botar no diário aqui. Dá para ver esse movimento aqui. No diário, por exemplo, daria para fazer uma entrada hoje, quer dizer, nos 60 minutos, né? Nos 60 minutos daria para ter feito uma entrada hoje. Como eu não estava aqui na frente do computador, eu acabei não fazendo. Mas poderia ter feito, por exemplo, rompendo esse candle aqui, né? Esse candle branco, e colocar um stop aqui atrás desse fundo, ou até atrás do próprio candle branco aqui. Mas, com certeza, se ele viesse romper para baixo aqui, ele ia pelo menos testar esse candlezinho aqui. Então, se botasse aqui, a chance de ser estopado no repique seria gigantesco. Então dá para botar aqui um tiquezinho abaixo, mas já passou, né? E seria uma entrada boa, por quê? Porque ele vem aqui embaixo, tem um fundo aqui, fez um fundo aqui, voltou, tentou vir e voltou de novo. Então ele poderia estar fazendo um movimento igual a esse aqui. E aí ele poderia, e fez, né? Subiu, só que subiu forte aqui. Então, se a gente considerar um price action na vida, a gente poderia enxergar aqui um fundo aqui e também um fundo aqui, formando um fundo duplo. Obviamente que é bem discreto, mas considera que vem fundo, fundo duplo e vai. Claro que, se a gente for pegar todo esse movimento aqui, ele recém está rompendo esse fundo duplo, então ainda caberia uma entrada, por exemplo, amanhã, ele rompendo essa região e subindo aqui para cima. Então vamos colocar uma entrada aqui a 72. Obviamente que o 72,00, por ser um valor redondo, é onde o mercado geralmente gosta de ter resistências em valores redondos, 70, 71, 72, geralmente o 00 é uma resistência meio psicológica, mas sempre tem, até que ele abriu aqui, esse candle bateu lá e voltou, exatamente no 72. Então, se ele romper essa região, talvez romper esse pavio aqui, daria para dar uma entrada aqui, e aí o cara pode ser um pouco mais ousado e colocar um stop, por exemplo, se fizer que nem ele fez um candlezinho estreito aqui e romper para cima, colocar um stop aqui atrás, um stop curto, stop perigoso, chance de ser estopada é muito grande, porque ele pode ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, nessas cara toma stop e vai. Mas se ele vai, volta, toma stop, vai de novo, entra de novo, porque é um stop um pouco arriscado, ou se for fazer uma coisa um pouco mais técnica, eu vou abrir o ponto fixo aqui. Vamos coisinha. Vou fazer uma coisa um pouco mais técnica e, digamos, um pouco mais correta até. Daria para fazer, considerando aqui um fundo duplo, né? Uma entrada rompendo aqui. E aí colocaria uma entrada aqui, amanhã, por exemplo, e um stop aqui embaixo, desses dois fundos. Porque eu entendo que, se caso ele tentar romper lá, não romper, peraí, deixa eu verificar melhor aqui. Aqui. Eu entendo que, se caso ele vir aqui fazer, vou botar o fundo direitinho, fundo duplo aqui, tá, tem um pavio aqui, ok, mas eu vou considerar o pavio também aqui embaixo. Caso ele tente romper essa região aqui, tá, faça um candle. Deixa eu fazer um candle verde aqui. Faça um candle verde aqui, rompa. Exagerei um pouco no tamanho, mas rompa. E depois não confirme e comece a voltar. Tá? Se ele voltar aqui nesse período e perder esse fundo aqui, eu entendo que ele vai corrigir. Então provavelmente ele vai perder esse fundo aqui. Talvez ele venha. E aí, se ele fizer um candle, esse movimento aqui, e aí sim, talvez depois ele venha ficar preto aqui para baixo. Aí perdendo essa região, aí caberia uma venda. Né? Mas só tomar cuidado aqui, se ele romper forte, dá uma entrada aqui com um stop aqui atrás. Se ele voltar, ele tem que romper esse fundinho duplo aqui. De preferência voltar a encontrar uma resistência aqui nessa região desses fundos, que agora vai ser uma região de resistência forte para ele. E aí sim, se fizer um candle preto forte, bonito para baixo, a gente já poderia vender. Claro, isso aqui, estou falando de gráfico de 60 minutos. Então, olha a quantidade de candle. Claro, eu inventei aqui, mas isso aqui daria alguns dias. Né? Então, não adianta chegar, vou vender amanhã. Não é bem assim também. E até porque vender do jeito que está o milho é extremamente perigoso. Porque, olha isso aqui, é um movimento de alta violento. A média móvel de 80
extremamente apontada para cima. Média móvel de 8 cada vez mais para cima. Aí olha o gráfico diário, o milho está lá em cima. Olha o gráfico semanal, está lá em cima. O gráfico mensal está completamente lá em cima. Está longe pra caramba das médias até aqui. Então, é aquele negócio. Dá para comprar e dá para vender. Se o cara pode vender por tá muito longe das médias, eu acho que ele vai cair, eu vou vender para tentar corrigir até as médias, beleza? Mas eu não recomendo, né? Não enxergo venda no milho e talvez eu não enxergue tão cedo, só essas vendas um pouco mais arriscadas em um tempo gráfico bem menor. Beleza? O que mais aqui? Deixa eu ver uma coisa. Bom, uma coisa interessante aqui, o que eu estou fazendo, um dos motivos de eu estar... Eu estou fazendo, essa aqui é uma planilha Excel, que eu monitoro algumas ações, que é as que eu mais cuido. As datas aqui, isso aqui é dados de 9/10, tá? Porque eu acabei de abrir ela agora aqui, então ela não atualizou, meu profit estava fechado. Eu não mexi nela hoje, então ela não atualizou para a cotação de hoje. Então isso aqui, por favor, desconsidere, não é dado de hoje. Mas o interessante que eu quero mostrar aqui é o seguinte: o que eu quero fazer, que eu estou fazendo nessa planilha? Eu quero ver a questão dos IFR, por exemplo, que eu gosto de operar. E aí eu pegar IFR2, IFR, por exemplo, sei lá, botar aqui IFR9 e IFR14, tá? IFR14. E aqui eu coloquei os ativos que eu mais monitoro em cima de IFR2, que para mim funciona. E aqui eu vou colocar os de IFR9 e aqui eu vou colocar os de IFR14. O que eu vou fazer? Eu vou fazer ela calcular sozinho o IFR para mim, que ela vai me dar aqui o valor do IFR. Até tem uma planilha, deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidão. Cadê? Aqui, essa aqui talvez. Essa aqui ela calcula IFR14. Esses aqui são dados para teste, então aqui em 2015 tem dados aqui. Então aqui está aqui o IFR14, que ela calcula com base, né, aqui nos preços, a abertura, fechamento, máxima, mínima. Aí tem questão de um monte de cálculo, ganho e loss seria quando ganhou, quando perdeu, quanto perdeu, em percentual, né? E aí ele faz o cálculo do IFR. E aí ele faz aqui, eu quero fazer o quê? Que essa minha planilha vai calcular, vai pegar os dados do Profit, vai calcular o IFR para mim em algum lugar aqui, e aí eu vou definir parâmetros. Quando o IFR for abaixo, por exemplo, IFR2 for abaixo de 10, eu quero que, sei lá, que me abra um pop-up na tela, abra um aviso na tela, me envie um e-mail, me envie uma mensagem no Telegram, no WhatsApp, para eu saber que aquele ativo entrou em um momento de compra no IFR, por exemplo. Seja IFR2, IFR14 ou IFR9. Guilherme, mas por que não bota no robô isso? A ideia é fazer um robô para isso. Eu quero fazer eu mesmo, fazer o meu. Não que eu não acredite nos robôs que existem no mercado, que não funcionam, claro que funcionam, mas eu prefiro fazer manualmente para entender um pouco mais o mecanismo e para ter aqueles ajustes para ser do meu jeito. Porque a ideia de fazer um robô não é eu pegar e terceirizar o que dá para fazer. É eu desenvolver um modelo matemático, claro que o IFR já é desenvolvido, né? Não foi eu que inventei. É do Larry Williams, eu só vou adaptar aqui, vou tentar fazer algumas coisas para operar exatamente do jeito que eu opero, porém de forma automática. Então, eu poderia, por exemplo, botar aqui B3, mas futuramente criar um robô do meu jeito, para ele comprar e vender B3 de acordo com o que eu compro e vendo, e para mim dá resultado. E é a forma que eu acredito. Depois eu faço para as outras, enfim, faço para os outros FR aqui e coloco isso para rodar de algum jeito em algum lugar, né? Então, que robô que eu vou usar, que plataforma que eu vou usar, não faço ideia. Se eu vou usar um MetaTrader, se eu vou programar em Python direto ali, também não pensei ainda. Eu só quero primeiramente conseguir extrair os dados e fazer ele armazenando isso e me avisando sem fazer nada, só me avisar aqui, B3, SA3 entrou no FR2 tal dia, tal hora, pegar o dado, por exemplo, de hora em hora, fazer FR2 60 minutos, ou diário, aí ele avisar os dois, enfim, vou pensando e fazendo.
Mas isso é uma planilha que eu quero fazer, quer dizer, que eu estou fazendo, estou estudando como fazer isso, inclusive se tiver alguém crânio no Excel, por enquanto eu estou pensando em fazer aqui no Excel mesmo, mas depois eu vou fazer um softwarezinho para isso. Aproveitar que eu trabalho um pouco com TI, então já tenho um pouco de vivência nisso, então, automatizar as coisas. E aí, eu acho que é bem bacana, porque isso a gente consegue monitorar as coisas de um jeito mais fácil, automatizar muita coisa. E até porque, por exemplo, se eu estou aqui no Profit, o Profit eu tenho aqui o FR aqui embaixo. Mas o FR, pelo menos no Clear Trader, né, que não é o Profit Pro, ele não me avisa, não me dá alarme quando o ativo está aqui embaixo. Eu posso botar um monte de alarme aqui na tela, mas ele não me dá alarme aqui. Se der alarme aqui, pelo menos eu não sei fazer. Então se alguém souber fazer, me avisa. Mas aí seria interessante, que aí ele consegue coletar as coisas aqui, eu posso deixar minimizado aqui, ou tá fazendo, trabalhando, e aí do nada ele me avisa, ou talvez mais adiante, quando virar um robozinho, vai comprar e vender, e eu só vou ajustando ali. Porque a ideia é automatizar coisas matemáticas. Agora, que nem aquilo que eu falei no milho, puxar para cá aquele fundo, que nem essa projeção de fibra aqui para lá, para cá, isso aqui não consigo acreditar que possa ser automatizado, porque é coisa totalmente subjetiva, e o que é subjetivo, o robô não pensa que nem a gente, né? Então não é a mesma coisa, eu prefiro automatizar coisas matemáticas, modelos matemáticos como IFR. Então pretendo fazer isso, e obviamente que eu vou disponibilizar para vocês quando ficar pronto, e quando não estiver pronto também, vou mostrando, vou fazendo, vou mostrando, e depois eu largo um link aí no Google Drive da vida, todo mundo pode pegar de graça, usar e modificar, não tenho interesse nenhum em vender software de, de modelagem, só para poder me ajudar mesmo, e aí obviamente eu funcionando para mim, se funcionar para mais alguém, beleza, se não, para mim funcionou. Talvez se não funcionar para mim, eu falo, não prestou, não façam isso que não vale a pena. Beleza? Deixa eu só dar mais uma olhada aqui no dólar. Eu não acompanhei hoje, deixa eu ver, o dólar fechou aqui, uma alta de 0,69, deixa eu botar no diário. Eu nem olhei o dólar hoje, estou olhando ao vivo aqui, então, ao vivo não, né, gravado, vamos ver aqui. Dólar abriu, aqui, foi lá em cima e voltou metade do caminho, fechando abaixo da média móvel de 8. Tem aquela região aqui daqueles topinhos que eu vinha falando há dias, que talvez ajudasse no preço do milho, mas agora o preço do milho foi embora e o dólar está um pouquinho abaixo aqui. Tá, chegou aqui, tocar esse fundo aqui embaixo, foi onde ele abriu. Então vamos ver o que acontece. Se ele romper e perder essa mínima aqui, talvez perder aqui para ser um pouco mais correto, mas esse aqui anda aqui está mais no meio campo, que tem essa região aqui, tem essa região aqui, e essa mesma região de topo aqui. Então essa linha aqui está um pouco mais coerente, não precisa vir até esse pavio aqui. Se ele perder essa região, talvez ele venha testar essa média móvel aqui, nós temos aí 124 pontos de queda. Então, se o dólar cair, talvez puxe um pouquinho o milho para baixo, mas eu não duvido mais nada, porque o milho não para de subir. Falando em subir, o que que foi? Hoje eu estou falante, né? Estou com o computador. O que que foi o Magalu hoje? Chegou a ser o Magalu Day. Olha o estado desse ativo aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui está subindo 13% aqui em 3 dias. É muita coisa. É muita coisa mesmo. Não sei se é porque saiu a notícia do desdobramento, que vai ser desdobrada. Vamos fazer um 4 para 1, que a ação vai cair o preço. Não sei se é por causa disso, mas sei que o pessoal resolveu comprar Magalu de uma maneira que foi forte. Eu não vi notícia de nada, nem procurei também. Mas rompeu o topo, rompeu forte o topo histórico aqui. Então, Magalu rompendo violento aqui. Então, talvez ela ainda volte aqui. Eu não consigo entender o que essa empresa tem de tão especial. Óbvio, tem valuation muito violento em cima dela aqui. Só que ela vale muito dinheiro. Eu nunca estudei ela, já comprei Magalu várias vezes. Até me arrependo às vezes de não ter comprado. Toda vez que eu compro Magalu, sei lá, eu teria comprado, por exemplo, aqui. Quando ela faz esse candle preto aqui, ou qualquer outro movimento aqui, eu caio fora. Passa uma semana, eu vejo Magalu subindo 5%. Eu penso, puxa vida, por que eu vendi Magalu de novo? É aquele negócio, o cara compra, ela começa a cair, depois vende e se arrepende. Porque isso aqui é uma coisa incrível. Imagina o cara que comprou aqui no fundo. Está aí com 300% no ano.
No ano que o Bovespa está caindo 12, 13%, 16% daqui a poucos dias. É um absurdo isso aqui, olha aqui. Meu Deus. Mas, beleza, quer subir, sobe. Se dá um sinalzinho, já entra comprado também. É a nova Amazon, a nova no Brasil. E o Ibovespa, só para finalizar o vídeo, que eu já estou falando demais aqui há quase 30 minutos. O Ibovespa voltando a fechar acima da média móvel de 80, olha que bonito. Então, se a gente colocar aqui num semanal, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ele chegou aqui na região dos 93, hoje abriu lá embaixo. Eu me lembro que ele estava abrindo lá. Opa, tô falando bobagem. O ano passado abriu aqui e hoje, sim, hoje abriu lá mais aqui em cima e voltando para a região dos 98 mil pontos. Desde quanto tempo que ele não voltava aqui? Desde meio de setembro, eu acho. Ele não voltava para cá. Então, vamos ver se ele firmar aqui e resolver abrir um candle um pouquinho mais forte aqui comprando amanhã. Até dá para comprar a BOVA 11. Botar um stop aqui embaixo. Stop de... Vamos ver aqui. Aí, ó. BOVA 11. Deixa eu botar no diário. Semanal muito longe. Até daria para comprar a BOVA 11, considerando que ele fez um movimentinho aqui, voltou, foi. Daria para botar um stop aqui atrás e comprar a BOVA 11 aí, com 4% de stop. Não é um ativo que eu sou muito fã, mas já fiz a operação. Tá aqui uma entrada aqui, ó. Não me lembro onde é que eu entrei nem onde eu saí. Mas está aqui uma entrada que eu fiz. E talvez se ele romper aqui, ele venha testar esse topinho aqui. Tem aí 3% de alta, voltando para... No BOVA 11 voltando a 98 mil, mas lá no Ibovespa vai passar dos 100 mil, ou não. Seria aqui nessa região, 102 mil aqui. Mas acho difícil. Pelo menos no período que está a volatilidade de momento, eu acho um pouco difícil. Bom, pessoal, por hoje era isso. Eu já falei demais, não é normal falar tanto assim. Hoje eu me estendi um pouco para compensar os outros dias. Mas é isso aí. Tem aqui a questão da planilha que eu estou fazendo, que eu quero automatizar com os FR. Então, se tiver alguém muito bom de Excel que saiba como pegar os dados aqui, por exemplo, eu ter... essa aqui é mais fácil de mostrar. Eu pegar os dados lá de hora em hora. Eu quero que todo dia às 10 às 11, ou meio-dia, umas 2 da tarde, enfim, das 10 às 17 horas, todo dia ele pegue o valor que essa célula vai estar, por exemplo. Que seria basicamente essa célula aqui, que é a célula da cotação. No caso, essa aqui. Essas duas, né? A célula da cotação e da variação. Todo dia, meio-dia, por exemplo, às 10 vai pegar, voltar para cá. Depois às 11 ele pega ela de novo e bota para cá. Depois às meio-dia ela pega e bota para cá. Enfim, vai colocando isso de hora em hora em células diferentes para criar uma tabela horária daquela cotação. E aí, com base nisso, calcular a cotação e a variação também, obviamente. Calcular IFR2 e me avisar. Se alguém souber fazer isso, me avise. No Excel eu não sei fazer, mas eu vou atrás e vou descobrir. Daqui uns dias eu mostro para vocês como fazer se não souber. Mas, beleza. Então tem essa planilha, tem as questões do milho que eu falei ali, dos Estados Unidos, lá do México. Já plantaram aí no Brasil, estava com a notícia lendo antes aqui, e eu anotei em algum lugar, mas já plantaram aí no Brasil mais de 43% do previsto para a safra 2020/2021. Então o pessoal está plantando, está um pouco atrasado em relação ao ano passado, 2019/2020, mas está indo tudo certo. É aquele negócio, sempre chega na época ali de julho, agosto, setembro, outubro, o pessoal começa aquele negócio, e a safra, como é que vai ser, e a safra, como é que vai ser, está atrasado, e aí o preço do milho dispara, e aí fica aquela coisa mais esquisita, vai disparando até o final do ano. Lembra que eu falei nos outros vídeos, eu falo que vou parar de falar, não falo, que o milho sempre dispara um pouco mais no final do vídeo, no final do ano, e depois lá em janeiro do outro ano começa a cair de novo. Então, se for considerar isso, a gente está indo para... Opa, 60 mil não, né? Está indo para um movimento assim, né? Claro que não dá para entender porque não para de subir. Mas considerando que nós estamos chegando perto do final do ano, se fosse pensar por esse lado, o milho deveria ir lá nos R$ 80 lá,
pelo menos até o final do ano, início do ano que vem, depois cair um pouco. Se vai chegar lá, o dia que tiver, a gente te avisa. Em janeiro eu te aviso se chegou ou não. Beleza, pessoal? Então, agora sim, por hoje era isso. Valeu, obrigadão, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.